Olá, estamos retornando com o TV Com Entrevista. Eu sou o jornalista Alexandre Câmara. Hoje vamos entrevistar o diretor do Sindicato dos Correios e Telégrafos em Alagoas, Alisson Guerreiro, e Flávio Ribeiro, diretor do sindicato. Vamos começar aqui com o Alisson. Alisson, para quem é bom a privatização dos Correios? E esse é o nosso tema hoje. Bem, a privatização dos Correios só interessa a empresários, né, que tem o intuito de lucrar com a questão do e-commerce e não interessa em nenhum momento a população, que vai sofrer muito com essa privatização se vier a ocorrer. Vamos explicar o que é o e-commerce. O e-commerce são compras feitas pela internet, né? Então, hoje em dia, muita gente faz essas compras pela internet e essas entregas são feitas pelas empresas de logística, assim como o Correio, né? O Correio é a empresa maior de logística dentro do país, que faz essa entrega em 5.570 municípios, e existem outras empresas que são concorrentes dos Correios, mas que não entregam em todo o município do país. O Correio hoje dá lucro? Hoje os Correios dá lucro. Hoje o Correio é uma empresa autossuficiente, onde ela dá lucro, e isso tem que ser desmistificado, né? Porque os privatistas passam a ideia para a população que a empresa não dá lucro, né? Mas a gente vem há vários anos dando lucro. 2017 teve um lucro, 2018 a gente também teve um lucro maior ainda, e em 2019 a expectativa é que esse lucro aumente mais ainda. Se dá lucro, por que o interesse em vender? Justamente isso. O empresário que vê uma empresa rentável, ele cresce os olhos para que tenha esse lucro para ele, né? Esse lucro seja para ele. E aí ele só vai pegar essa parte da empresa que dá lucro. Porque hoje em dia o Correio entrega em vários municípios que, devido ao subsídio cruzado, ele consegue entregar em todos os municípios. Uma empresa privatizada, os empresários que tiverem de olho nessa privatização, eles não vão entregar nesses locais que não dão lucro. Então, a ideia é pegar a empresa e entregar apenas em locais que dê lucro, né? E aí, se não desse lucro, logicamente não tinha empresário com interesse nessa empresa. Aí na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, eu moro no interior, bem distante da cidade. O Correio foi privatizado. Como é que fica uma carta que eu tenho que receber, um documento, alguma coisa assim? Esse pessoal vai receber? Como é que você vê isso? Nesse interior que a gente sabe, na maioria do interior do país, né? Interiores pequenos, como a gente pode citar aqui, Canapi, né? Aquela região do sertão, são locais que o Correio tem que chegar lá, porque tem um cunho social. É o único braço do governo que chega naquele município, do governo federal. Então, é preciso que ele chegue lá. As empresas que são concorrentes dos Correios na questão de encomendas, elas não veem lucro em pegar uma encomenda e entregar lá. Então, o que acontece? Muitas vezes, e aí a comparação de preços é muito importante para que a população veja que o preço da nossa concorrência é muito maior do que o da gente, justamente porque a concorrência pega essa encomenda, posta no Correio para que o Correio entregue lá. O Correio sendo privatizado, logicamente, os empresários não vão mais entregar naquela cidade. E aí aquela cidade vai ficar sem entrega de encomenda e também sem entrega de correspondência, né? Que é o monopólio do Correio, onde o Correio precisa entregar em todos os locais sem distinção se o camarada é rico ou pobre. Ele vai ser atendido pelos Correios, sem essa distinção. Falar um pouquinho com o Flávio agora. Flávio, qual é o posicionamento hoje do funcionalismo do Correio sobre essa questão da privatização? Pois é, Alexandre, bom dia. A gente tem uma situação que a gente é totalmente contra. E aí o Alisson já colocou, já deixou bem claro. A gente tem a maior empresa de logística no país. E aí a gente tem que, novamente, onde a gente
passa, a gente diz, quem desdenha quer comprar. A gente não pode permitir, principalmente os funcionários, porque os funcionários são a bola da vez, deixar de informar a população a importância dos Correios. A gente não pode abrir esse precedente de privatização de uma empresa que presta um serviço não só lucrativo. A gente sabe que o Correio é uma empresa lucrativa, mas a gente tem também a empresa, a gente tem que ver o lado social. E isso, com certeza, numa possível privatização, isso não vai ocorrer. A gente sabe disso. A gente sabe que aquele empresário, aquela empresa que comprar os Correios, que se vier a comprar os Correios, ele vai querer só o filé. A gente tem essa percepção. Isso é fato em quase todo tipo de privatização que ocorreu no país. Cidades pequenas, municípios longínquos da capital ficaram sem um atendimento. E a gente teme por isso também. A nossa preocupação maior, a gente sabe que o lucro é importante, mas é com a questão social. É unir os povos. Fazer com que o Correio faça a universalidade dos Correios, faça a universalidade postal. Essa é a nossa maior preocupação. Os funcionários todos são totalmente contra. Então a gente tem aí duas vertentes. Tanto é ruim para o povo, como é ruim para os funcionários. Aí é que tá. E aí a gente precisa... É bom para quem, então? Só para os empresários? Exatamente. E a gente precisa, Alexandre, falar a verdade para o povo. Quando a gente sai às ruas, que a gente está numa campanha aí fortíssima contra a privatização, a gente tende a falar a verdade, porque o que o povo ouve do parlamentar, o que o povo ouve nas redes sociais, muitas vezes não é verdade, e ele absorve isso muito facilmente, porque não conhece a estrutura que tem os Correios. E aí, a gente, quanto sindicalista, a gente, quanto empregado dos Correios e quanto cidadão, a gente precisa expor a verdade. E a verdade é a seguinte: privatizando os Correios, a gente vai deixar de ter Correio em mais de 5 mil municípios. Isso é fato. A gente tem um serviço dentro do Brasil que é concorrencial, que é o serviço de encomendas. A prova está aí. A concorrência não entrega em todos os municípios. Isso é um fato. Cerca de mais ou menos 400 municípios são atendidos pelas empresas privadas. Por que eles vão atender agora, depois de privatizar os Correios? Que interesse vai ter? Nenhum. Porque não existe uma logística integrada e os Correios têm essa logística. Então a gente precisa desmistificar, como o presidente falou, o Alisson falou, falar a verdade para a população. Aí é o que a gente vem fazendo, a gente está aproveitando esse espaço justamente para isso. Alisson, que tipo de trabalho vocês vêm fazendo de conscientização com a população e com os próprios funcionários? A gente vem procurando fazer abaixo-assinado, né? Mostrando a população que a população é contra a privatização dos Correios. Então a gente está pegando esse abaixo-assinado em todo o país, todos os sindicatos do país estão fazendo esse abaixo-assinado para que a gente entregue no Congresso Nacional, para mostrar que a população é contra essa privatização. Existem também alguns projetos lá dentro do Congresso no sentido de dificultar essa questão da privatização, né? Um projeto que a gente está lutando para que seja aprovado lá dentro do Congresso Nacional é o projeto de fidelização do governo federal, para que os Correios se tornem a empresa logística preferencial dos Correios, do governo federal. O que acontece? O governo federal, principalmente em Brasília, ele contrata empresas ligadas a deputados ligados ao governo federal para que ele faça esse serviço de logística dentro de Brasília, né, da cidade lá. Então, um serviço onde a gente tem uma empresa pública que poderia fazer esse serviço, mas por interesses escusos do governo, ele não faz esse serviço com os Correios. Então, esse projeto é nesse sentido da gente ter a empresa de Correio como operadora logística do governo federal. Um outro ponto que a gente vem tentando fazer é entrar nas mídias sociais, fazendo propagandas nossas. Infelizmente, o governo federal não faz mais propaganda, não vê mais propaganda na TV dos Correios, que é uma empresa que tem, sim, concorrentes. Quando o governo federal coloca
que a empresa não tem concorrentes, ele mostra que quer privatizar para entregar uma empresa pública, uma empresa que é da população brasileira, para os empresários que colocaram ele no poder. Então a gente precisa ter esse contraponto dentro da mídia, né, dentro das redes sociais, fazendo esse contraponto, e nas comunidades, a gente conversando com o pessoal da comunidade, mostrando que se os Correios se os Correios forem privatizados, infelizmente, muitas comunidades periféricas do país, muitos municípios vão ficar sem esse serviço de Correios. Você acha que essa questão das fake news, elas interferem bastante nesse processo? Porque, por exemplo, se no período em que o governo resolver realmente fazer uma campanha de privatização, aí ela já é possível que se starte aí uma série de fake news e tal, sei lá, detonando, né, o funcionamento do Correio. E é preciso que a população realmente esteja alerta para que não caia, né, nas mentiras do fake news, né? É um desafio que a gente faz ao governo federal, né? É um desafio de um debate. Já que ele quer um debate franco, abra audiências públicas para mostrar à população a verdade sobre os Correios, né? A fake news, infelizmente, é quem está mandando no país. O governo que está foi promovido ao governo federal, ele ganhou as eleições em cima de fake news. É o que nos preocupa muito, né? Porque em cima de fake news ele vai avançando nos projetos dele, né? Projeto de reforma trabalhista no governo passado, a reforma previdenciária nesse governo. Então, esses projetos são projetos em cima de fake news. Então, as privatizações também estão em cima de fake news. Então, a gente precisa desmistificar e sempre falar a verdade e tentar o debate aberto com o governo, para que a população consiga ver a mentira que ele vem implantando, mandando aí dentro das redes sociais. Onde está sendo implantado o neoliberalismo aqui na América Latina mesmo, a gente tem a situação do Chile, tem agora a situação da Argentina, né, que derrubou o Macri. Você acha que o Brasil tem... O povo brasileiro não está muito passivo, não, diante de uma situação tão emergencial assim, como essa implantação e o perigo que está correndo a democracia? Pois é, Alexandre, a gente teve a grata surpresa aí na Argentina, né? E a gente está vendo aí o Chile também nessa revolta total. O povo não acordou ainda. A Argentina esperou aí 4 anos para acordar. O Chile, décadas. O Chile, decadência total. A Argentina, se você pegar o histórico da eleição do Macri na Argentina, o que a gente via? O salvador da pátria. A gente viu o governo da Argentina como salvador da pátria. 4 anos depois, ele perdeu no primeiro turno. Por quê? Porque a gente sabe que o modelo neoliberal ele não funciona mais. Ele chega a enforcar tanto a questão social que o povo não suporta. A pressão é muito grande. Resultado disso é com certeza a derrota na eleição. E isso é um processo que está se avançando. A gente percebe não só na Argentina, governos neoliberais que tiveram uma postura muito pesada em relação ao social, a relação à parte mais pobre da sociedade. Eles tendem a perder uma eleição, a sair do governo. Aqui no Brasil é o seguinte, está muito cedo. O pessoal ainda não conseguiu digerir o que está acontecendo no governo. Mas eu não tenho dúvida que esse tipo de projeto para o país não vai servir. Parece que a população brasileira está esperando que viver com a tragédia para poder tomar um posicionamento, né? Porque a classe média é aspirante à burguesa, então ela está achando bom, ela acha que vai ser beneficiada. E o povo não consegue entender porque não tem ainda um conhecimento muito forte, até por conta das fake news, né? Exatamente. Enquanto a classe média estiver indo para a Disneylândia, tá bom.
Aí a classe média, ela fazendo esse tipo de passeio na Disneylândia, ela esquece o real problema dentro da sociedade. E a gente está aqui justamente para isso, para focar na base da pirâmide. É o que movimenta o país, justamente é isso. É a base da pirâmide, é a força do trabalho. Então a gente precisa fazer essa reflexão, fazer com que a sociedade pense nisso. Eu sou a mola propulsora da sociedade, eu que produzo a riqueza para a sociedade. E isso o sistema neoliberal não permite. E a gente está aqui justamente para isso, a favor da soberania das estatais, a favor das empresas públicas, para que a gente consiga ter um projeto de governo que atenda a massa, a população, o povo em geral, o trabalhador. É esse o nosso intuito. TV com entrevista, a gente vai dar um tempinho aqui e volta já com vocês. Estamos de volta com o TV com Entrevista, hoje fazendo aqui uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos, o Alisson Guerreiro, e estamos também com o diretor do sindicato, o Flávio. Pessoal, recentemente a gente viu e ainda está, replicando na internet, aquele vídeo em que os funcionários do Correio estão fazendo, eu acho que foi até em período eleitoral, uma campanha até para o Bolsonaro ali, o pessoal dos Correios defendendo o Bolsonaro. Como é que está essa situação hoje? E como que você acha que deve ser o papel da esquerda diante das pessoas que foram Bolsonaro? Esse vídeo, geralmente a gente se depara com pessoas falando sobre esse vídeo, né? É um vídeo onde pessoas, funcionários dos Correios em um determinado setor de São Paulo, faz menção à eleição, a votar no Bolsonaro. E aí, como em todas as categorias, e aí o pessoal precisa entender, existem pessoas que foram enganadas por esse governo, né? Foram enganadas no sentido de dizer que iria melhorar. E essas mesmas pessoas que fizeram o vídeo, hoje estão arrependidos de ter feito aquele vídeo. O que a esquerda, e a gente escuta muita crítica da esquerda em cima daquele vídeo, precisa entender é que a privatização dos Correios é ruim não só para os Correios, é ruim para o trabalhador de esquerda, é ruim para toda a esquerda. A privatização do modo geral é ruim para toda a esquerda. Então a esquerda, por mais que alguns trabalhadores tenham errado em fazer um vídeo, a esquerda nunca pode admitir que um governo neoliberal implante uma questão neoliberal, a questão das privatizações, por conta da raiva de um determinado grupo de pessoas que são dos Correios. Então, a esquerda precisa desmistificar isso, abraçar a causa e ir para cima do governo para barrar as privatizações. Aí, no caso dos Correios, como você vê uma transição com ela sendo privatizada? O que seria esse momento? Seria um momento, assim, de forma catastrófica para a população. A população iria deixar de ter os serviços dos Correios. Diga-se de passagem, em muitos locais do país existe o serviço de banco postal dos Correios, onde a população daquele município recebe só nos Correios, porque não tem banco naquele município. Então, retirando os Correios daquele município, com a privatização, retira os Correios daquele município. E não sabe se volta. Não sabe se volta, e a economia daquele município vai lá para baixo. O comerciante dali que recebia, vendia seus produtos para o pessoal daquela cidade mesmo, aquela cidade vai ficar sem um banco, e aí a população vai ter que se dirigir para uma cidade maior para receber, e muitas vezes gasta seu dinheiro lá naquela cidade. Há o perigo de empobrecimento da população. Empobrecimento da população, o perigo de não ter o sigilo das correspondências que hoje a gente tem. Uma prova maior é a questão das correspondências judiciais, que são feitas pelo Correio justamente pelo sigilo, a questão dos malotes, onde vão processos muitas vezes sigilosos naquele malote, e que a gente
tem a certeza que existe um sigilo por ser uma empresa pública, né? O funcionário tem que manter aquele sigilo daquele malote. E uma empresa privada, onde tem empresários que muitas vezes têm interesse muitas vezes tem interesse naquele processo jurídico, então ele vai querer saber e termina violando, né? Então não existe essa questão de sigilo quando você tem uma empresa privada e que tem um interessado politicamente naqueles processos. E a empresa sendo estatal, é garantido esse sigilo, né? É garantido, porque o funcionário jamais iria quebrar um sigilo, que não há interesse daquele funcionário politicamente em questão de processos, né? E mesmo que seja quebrado, provavelmente será punido severamente. Numa empresa privada, a gente não sabe o que vai ocorrer. O compromisso não é esse. Não tem compromisso com a população, nem com a justiça, nem com o país. E tem situações muito piores também. Por exemplo, entrega de medicamentos, vacinas, urnas eleitorais, provas do Enem, livros didáticos, né? Tudo isso depende dos Correios. Isso. Coisas que o Correio faz e que a população não sabe. Livros didáticos, por exemplo, é um serviço feito pelos Correios, onde ele entrega os livros didáticos a todas as escolas públicas do país. Isso faz com que o ano letivo comece todos na mesma data no país. E aí a gente pode conseguir ver no final do ano, ver a prova do Enem, né, que é uma prova onde eles vão olhar o estudo do país, como é que está, né? Então, graças ao Correio, que entrega esses livros didáticos. Outra empresa, se vier a ser privatizada, não entrega. É um serviço, diga-se de passagem, licitado, onde as empresas concorrentes não têm interesse, porque não tem logística suficiente para entregar em todo o país. E não tem interesse porque o lucro deles fica resumido a 400 municípios e ficam 5.000 municípios sem atendimento. Exatamente. Municípios que os Correios cobrem porque tem essa questão social, né? Exatamente. O que precisa também ser desmistificado, que os privatistas falam para a população, que no mundo existem privatizações. E aí a gente tem que deixar claro para a população também. No mundo todo, apenas 8 correios, serviços de correios são privatizados. Apenas 8 nesse mundo todo. E se você colocar esses 8 correios que foram privatizados, não tem a dimensão de espaço que o Brasil tem. Dimensão continental, né, o país. Se você pegar o correio que é privatizado, esses países, não dá nem na Amazonas, por exemplo. Então, é isso que também a população não entende. Então, a maior parte do mundo, o Correio não é privatizado. No caso do Mais Médicos, se milhões de pessoas ficaram sem atendimento, imagina no caso dos Correios, né? Exatamente. É um caso bem claro, né? O Mais Médico era um sistema muito bom, principalmente para a população carente do país, e foi retirado pelo governo, né? E é a mesma forma que ele quer fazer com os Correios. Ele quer retirar e deixar quem mais precisa do serviço público sem esse serviço. O neoliberalismo, ele não tem um compromisso com a questão humana, né? Não tem um compromisso com os mais pobres, né? O neoliberalismo é muito forte com quem precisa mais, né? A população que mais precisa, ele descarta. Ele não tem essa questão humana no neoliberalismo. O que vale para ele é a questão de dinheiro. E no caso da privatização, a gente não sabe nem quem compra, né, Flávio? Se vai ser uma multinacional, se vai ser uma empresa local, se mais uma vez a gente vai entregar o patrimônio do brasileiro, né, para os estrangeiros. Como está sendo aí o petróleo, né? A gente sabe quem está comprando petróleo, né? A Chevron, a Epson.
Agora você colocou um ponto aí, Alexandre, dos mais médicos, que ele se relaciona um pouco realmente com os Correios, porque a propaganda que existia é que esse espaço ele ia ser ocupado, né? Que a população não se preocupasse, que ia ser aberto vagas para médicos nacionais, que esses médicos iam ocupar esse espaço. E o que a gente viu? A gente viu justamente o inverso. Por quê? Porque é muito difícil um médico ou uma empresa mesmo ocupar aquele espaço muito longe da capital, muito longe dos grandes centros. Foi o que ocorreu. Não deu certo. A propaganda do governo era uma propaganda que enganava a população e a população ficou desassistida. A mesma coisa com os Correios, do mesmo jeitinho. Diz que vai vender, que o serviço vai ser o mesmo. Não vai. O Correio já tem uma logística integrada. Para você ter ideia, a gente precisa falar alguns números que a população precisa entender. Correios, a maior estatal que a gente tem em relação ao número de empregados, 100 mil. A gente tem os Correios com lucro nos últimos 2 anos de quase 800 milhões de reais. Isso a população precisa saber. A gente tem os Correios como o maior operador logístico dentro do país. Isso a população tem que saber. Então são coisas que a população ela precisa absorver isso, entender isso, porque senão cai no conto, cai nessa ladainha, dizendo que se privatizar vai ficar do mesmo jeito. E a gente sabe que não vai. É importante também, Alexandre, a gente voltar um pouquinho no que eu falei com relação à Argentina, que no Correio da Argentina, ele foi privatizado, a população viu que no serviço não funcionava e o Correio foi reestatizado. Temos exemplo aqui na América Latina. Correios que o Alisson falou, Correios que são privatizados, de 200 Correios, apenas 8 são privatizados. E um deles, que o governo compara para vender os Correios do Brasil, é o Correio do Japão. Só que o Correio do Japão, para você ter uma ideia, o Japão é 22 vezes menor que o país, que o Brasil. Então não tem comparação. Então não há como você fazer uma comparação de um correio tão pequeno, que o Japão é muito pequeno, em relação ao país continental que a gente tem e a diversidade de povos, de regiões. Então é uma logística muito grande. A gente está falando aqui agora, tem carteiros dentro de um barco agora, no Rio Amazonas, saindo para entregar correspondência e encomenda. Nesse momento que a gente está conversando aqui agora. Então é uma logística integrada, é a união dos povos. O Correio, ele preza por isso, universalizar o serviço postal. Esse é o objetivo do Correio. O Correio foi criado para isso. A questão de lucro aí já foi uma questão já capitalista, do neoliberal. Tem até questão de folha de pagamento, que o Correio tem um papel importante aí, né? Exatamente. Como bem o Alisson colocou, são 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, mais de 2.000, quase 3.000 municípios, só tem Correio. Então não tem nada na cidade. E aqui a gente tem exemplos na região. Não tem nada na cidade. O único braço do governo é o Correio. E aí o que o Correio faz? Através do Banco Postal, ele paga o aposentado faz ali a sua gira a receita dentro do próprio município, e o município tende a crescer com isso. Tirando os Correios, a tendência disso aí é acabar. Agradecer aqui a presença do Alisson e a presença do Flávio. A gente espera que essa entrevista tenha sido importante para você, para que você possa tirar suas conclusões do que é melhor para o Brasil. E semana que vem a gente volta com mais um TV Com Entrevista. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Flávio.